Fala pessoal, muito bem-vindos ao Esporte Goiás. Hoje, um representante do Motoclube de São Luís, o vice-presidente Eduardo Maciel, mas que já acompanha o clube de perto, inclusive ajudando bastante desde o início da temporada, que eu tenho conhecimento. Olha, além disso, vamos conversar também muito sobre a temporada 2021 do Motoclube, as competições, o Campeonato Maranhense, a Pré-Copa do Nordeste, aquele suspiro final, aquele quase para entrar na fase de grupos da Copa do Nordeste, principalmente a projeção para 2022. Mudou-se a gestão do Motoclube de São Luís e a expectativa, claro, é das melhores, de mudança, de maior investimento no clube, de melhores situações, títulos, conquistas, acesso. Com certeza, o Eduardo Maciel, que está aqui comigo, planeja e tem tudo isso em mente. Eduardo, muito bom dia, obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia. A temporada 2021, né, até em função também da pandemia, a gente percebeu, né, a gente como torcedor, eu não era dirigente, mas sempre participei, né, do dia a dia do clube, ajudando como possível, né, ajudando a gestão anterior, né. A gente não teve sucesso, né, em 2021, como também em 2020. Fomos vice-campeões maranhense, fomos eliminados na primeira fase da Copa do Brasil. Na Série D, a gente chegou até perto, conseguimos até uma campanha razoável, fomos eliminados pelo América de Natal nas oitavas de final, né? E demos o último gás, né, na relação da pré-Copa Nordeste, que era para chegar na fase de grupo. Infelizmente, a gente bateu na trave, né, em função até de ter pego um confronto com um time tecnicamente mais forte que o Moto, e em função também das dificuldades atravessadas pelo time financeiro, né? E o que a gente espera dessa gestão do Iglesio, né, é que em 2022 a gente consiga, com planejamento, com muito trabalho, né, trabalhando com o pé no chão, primeiramente trabalhando com o pé no chão. Essa é uma visão do Iglesio, do presidente, não fazer uma perspectiva financeira, salarial de elenco, sem ter condições de se bancar o time, de se pagar o time, pagar em dia. É melhor a gente ter um time com uma limitação orçamentária no início, né? Mas com condições de trabalho, com suplementação, com a parte física melhorada, dando as condições melhores para os jogadores conseguirem desempenhar um bom papel e quem sabe a gente consiga, em 2022, voltar a ser campeão maranhense. E o grande sonho da torcida do Moto, né? Que é voltar à Série C do Campeonato Brasileiro. Eduardo, já que a gente vai antecipar um pouquinho, vamos falar logo da projeção para 2022. O Motoclube está há 4 anos consecutivos chegando à final da competição, né? São 4 anos de vice-campeão, são 4 anos de vice-campeão, mas tem os méritos de chegar à final da competição dos 4 anos, que inclusive dá o calendário para o ano seguinte. E por 4 anos assim se foi. Inclusive a Copa do Brasil do ano que vem, ainda é resquício da semifinal desse ano, e assim por diante. É uma cadeia, né? A competição mudou o formato. Não é mais aquela classificação geral e assim chegar nas finais. Agora é turno e retorno. O Motoclube é a cabeça de chave do grupo B, que tem o São José de Ribamar, que tem o Tum Tum. Está sendo tido como o grupo mais fraco da competição, porque do outro lado tem o Juventude, tem o IAP, tem o próprio Sampaio Corrêa, que é tido como o favorito da competição. Como é que tu olha essa entrada do Motoclube em 2022, nova gestão, uma nova proposição de trabalho, uma nova folha salarial, né, um teto e um piso, um novo elenco também, até o momento, né, não são tantos jogadores renovados da temporada passada. Então a gente imagina até mesmo da peneira, né, da seleção de atletas, né, que existiu uma banca para selecionar eles e existiu a seleção interna do clube. Como é que tu entende esse momento do Motoclube? Realmente é pés no chão, mas o objetivo com certeza é o título do Campeonato Maranhense, né? A questão de pé no chão, sim. Mas a gente sabe que o Campeonato Maranhense, ele que dá as vagas nas competições nacionais e também cotas financeiras que vão poder ajudar o clube em 2023. Então, inicialmente, trabalhar com o pé no chão. Mas, à medida que a gente for conseguindo recursos de patrocínio, de desbloqueio de cotas em função de penhoras, a gente sim vai conseguindo qualificar melhor o elenco. Nós já temos 20 jogadores apalavrados para iniciar a pré-temporada dia 27, agora segunda-feira. E da seletiva que foi feita, 7 atletas foram avaliados e serão avaliados como fosse um estágio durante 2 semanas para ver realmente quem tem o perfil de começar. Só te interrompendo aqui, isso aqui é interessante a gente falar,
porque tem muita gente achando que literalmente é uma peneira, né? Como se faz em base, como se faz sei lá, em clubes não profissionais, né? Mas não é. Existiu uma seleção desses 70 jogadores, indicação, imagino, de técnicos, de quem acompanha o futebol, né? De quem negocia jogadores aqui no estado. E existiu a seleção interna do clube. Ou seja, não foi uma peneira de fato, foi uma seleção de atletas que tem sim o potencial para jogar num clube como o Moto ou qualquer um outro do Campeonato Maranhense, mas internamente ainda existiu uma outra seleção, né? Na verdade não foi uma peneira geral, foi feita uma relação de 70 jogadores, através de indicações de pessoas que já trabalham com esses jogadores, tanto jogadores que já foram profissionais em outros clubes. E desses 70 jogadores, em 2 dias de seleção, a gente escolheu 7 atletas, alguns do interior do estado. Esses atletas vão ficar treinando junto com o elenco principal durante 2 semanas, para ver quem realmente tem o potencial de agora, nesse início, já vestir a camisa do Moto. Pode ser que atletas que foram selecionados não vão, nesse primeiro momento, fazer parte do grupo principal, mas podem participar da base, né? Fazer parte da base, porque foi selecionado atleta com 17 anos. E destaque, né? Então, a gente ainda não tem essa ideia de quem é que vai ser aproveitado desses 7. Esperamos que pelo menos 2 ou 3 consigam participar do time principal, né? Já com os 20 jogadores que já vão se apresentar na segunda-feira, e mais os que a gente ainda vai buscar ainda para qualificar o elenco durante a pré-temporada. Ô Eduardo, e aí a gente está, sei lá, quase um mês, um pouquinho mais de 20 dias dentro do Campeonato Maranhense. O Motoclube é o primeiro time que vai iniciar a pré-temporada, que é no dia 27. O restante, todos os outros times vão iniciar apenas no início do mês, após as festividades. Eu imagino que seja para ter um tempo maior de preparação, porque a gente sabe que é uma competição muito difícil. Como é que você está vendo o nível técnico, né, desse que promete ser um dos melhores campeonatos maranhenses da história, pela qualidade dos times que vêm se qualificando, né? E aí, só pegar uma deixa aqui também, boa parte dos times são do interior do estado e vem com um apoio muito forte da prefeitura. O Tum Tum, campeão da Copa FMF, já estava conversando com o presidente Chiquinho aqui, a prefeitura é patrocinador master, né, digamos assim, do clube. O Pinheiro vem da mesma forma, o Juventude Samas, o São José também. São 4 times do interior do estado que têm esse poderio financeiro de investimento municipal, o que torna o time muito mais competitivo do que outros anos que não tinha esse apoio financeiro, né? Então, como é que tu vê essa questão do apoio financeiro do município e o nível técnico que os clubes estão se montando, né, e se qualificando para a competição? A gente vê que o campeonato vai ser um campeonato muito difícil, até porque tudo que tu falou, os times de prefeituras, eles têm um investimento alto, o Tum Tum tem um investimento da prefeitura e ainda vai ter o aporte da Copa do Brasil, sim, que representa algo em torno de R$600 mil. Então eles podem qualificar também o elenco. O Moto vai trabalhar primeiro com o pé no chão, mas como eu falei, nós vamos buscar também qualificar o elenco, porque a gente sabe que o campeonato é um campeonato de tiro curto, é um campeonato que não se pode ter margem de erro. Só são 3 jogos no primeiro turno para se chegar na semifinal. Então a ideia é se dar logo essa largada bem, conseguir chegar na semifinal, conseguir chegar na final e quem sabe ser campeão lá no primeiro turno para já garantir a vaga na decisão do campeonato, já garantir uma vaga na Copa do Brasil 2023 e trabalhar com um planejamento melhor, né? Olha, a gente vai para um rápido intervalo e na volta ainda muito mais sobre o Motoclube, sobre essa reta final da pré-Copa do Nordeste, né? E foi um momento em que o time viveu uma outra atmosfera, ocorreu extra-campo a eleição, dentro de campo também os jogadores se mobilizaram de uma outra forma, tudo em prol de tentar conquistar uma vaga na Copa do Nordeste, porque daria, além de um calendário maior para o Motoclube, um alívio financeiro também. De volta com o Esporte Goiás, com Eduardo Maciel, vice-presidente do Motoclube de São Luís. Eduardo, mais ou menos em outubro, na verdade, né, ocorreu as eleições do Motoclube. Foi uma eleição muito disputada, inclusive, não só falada pela imprensa, mas pela torcida, mas existiu de fato uma disputa, o que é interessante para o clube. Porque, a exemplo do Sampaio Correia, não existe disputa há 12 anos, há 10 anos não existe. Sérgio Frota se perpetua lá e vem fazendo um bom trabalho à frente do Sampaio Correia. E no Motoclube também não havia essa disputa eleitoral, né? Há alguns anos, inclusive. E houve uma disputa muito interessante, uma disputa sadia, mobilizou os conselheiros do próprio Motoclube, que há um tempo estavam afastados do clube, e cada um tem seu motivo para isso, mas não deveriam estar, né? Como é que tu viu esse processo eleitoral em um momento
em que o motoclube dentro de campo, né, futebolisticamente falando, estava precisando de resultados. Vinha ali uma pré-Copa do Nordeste muito difícil e que deu muita esperança porque o time jogou muita bola na reta final. Com relação à questão da pré-Nordeste, antes das eleições, né, o presidente do conselho assumiu o clube, né, o Luiz Carlos, e por eu já estar também ajudando o clube, mesmo sem função na diretoria anterior, ele pediu minha ajuda, né, para a gente conseguir tocar esse período até o processo eleitoral. E nós conseguimos, através da ajuda de muitos conselheiros, conseguir manter a parte de treinamento, logística dos jogos, dando esse gás para ver se a gente conseguia chegar na fase de grupos, né? Conseguimos passar pelo Retrô, fomos para jogar com o América Natal, né, também com toda dificuldade, os atletas com problema de salário atrasado, conseguimos também dar um pouco de condições de trabalho, e graças a Deus conseguimos chegar na fase, seria a fase final, né, para conseguir a vaga na Copa Nordeste, a fase de grupos. Mas infelizmente, como eu falei, todas as dificuldades, e a gente conseguiu chegar até no máximo onde o Moto podia alcançar em função da limitação técnica do elenco, em função de ter pego um adversário com uma qualidade superior tecnicamente, fora de campo, é uma outra estrutura. A gente conseguiu ainda ganhar do time deles aqui, reserva, considerado reserva, né? Mas quando foi o jogo lá em Maceió, a gente teve uma dificuldade muito grande. O time principal deles realmente impôs a superioridade técnica em relação ao Moto. A gente estava torcendo, né? Esperando que os deuses do futebol ajudassem para a gente conseguir essa vaga, né? Mas infelizmente, bola para frente, vamos agora trabalhar com planejamento sem esse recurso orçamentário, que seria de grande valia para essa temporada. Inclusive, né? Na disputa eleitoral, né, na campanha do Motoclube, as duas chapas, né, contavam, né, com essa expectativa de ter o recurso da Copa do Nordeste, porque é muito interessante, é algo em torno de 400 mil, 500 mil reais, se não me engano. Em função da classificação de alguns clubes de menor ranking na Copa Pré-Nordeste, como o caso do Floresta e o do Souza, o Moto entraria no pote 3 e teria a direito a receber 1,2 milhão. Com certeza ia ser um início de temporada fantástico. Excelente, né? Além das rendas que a gente poderia enfrentar clubes como o Ceará, como Fortaleza, como Bahia, e ter a previsão também de públicos, bons públicos, né? E ali a gente teve jogos muito interessantes e assim, a gente vai falando de algumas peças aqui, por exemplo, a gente teve o caso do Márcio Diogo, que é líder nato, né, dentro de campo ali do Motoclube, que não renovou, não conseguiu, não entrou num acordo com o Motoclube e não renovou. Mas o Moto vem renovando com alguns jogadores importantes, o próprio João Paulo, goleiro do Motoclube, que chegou na reta final da Série D e fechou literalmente o gol. Ali foi aquele jogo contra o América, ele salvou o Motoclube lá, né, jogando fora de casa. Aí tem a renovação com o Codó, com o Cleitinho. São jogadores que foram importantes na temporada, mas outros não conseguiram permanecer. O que se deu para essa não permanência de alguns jogadores como o Márcio Diogo, o Wallace Lima, que eles publicamente se manifestaram que tinham interesse, né, em permanecer no clube? A questão da não renovação com alguns atletas, no caso do Márcio Diogo, excelente pessoa, caráter excepcional, né? E a gente realmente ajudou muito a gente nesse processo aí da Pré-Nordeste, infelizmente não conseguimos. Mas a questão salarial dele pesava, como também do Wallace Lima, que teve proposta melhor do River, o próprio Henrique também, que teve proposta melhor da Bahia, o Lucas Huck também com proposta também do Campeonato do Rio Grande do Sul. Então, em função do nosso teto salarial, que a gente vai trabalhar nesse início, a gente não teria como oferecer um salário maior, um salário melhor para esses atletas que não conseguiram permanecer no clube, né? E desejar boa sorte para todos, porque todos foram homens, honraram a camisa do Moto, né? E vida que segue, que eles tenham sucesso nos seus novos clubes. Aí teve um anúncio, né, logo em seguida, do final da temporada oficial do Motoclube, primeiro da comissão técnica, né? O técnico Carlos Ferro foi anunciado novamente como técnico. Como se deu a escolha do técnico para esse início de projeto? Porque assim, não é só o início de temporada do Moto, é o início de temporada da gestão, é o início de temporada do próprio Carlos Ferro. Teve um início um tanto de altos e baixos, né? Não foi tão regular no Campeonato Brasileiro da Série D, deixou o clube antes da fase final, mas volta para iniciar um trabalho e montar um elenco junto com a gestão da temporada 2022. Com relação à questão da escolha da comissão técnica, do treinador, o Iglesio queria contar muito com o treinador local, até também
pela questão também financeira e também para valorizar o técnico local, né? E o Carlos Ferro, infelizmente, no campeonato da Série D, ele, por alguns motivos, a gente não sabe também a questão do extracampo, teve alguns problemas com o grupo e acabou permanecendo na comissão técnica. E depois veio o Zé Augusto, né? E também permaneceu até o jogo contra o Retrô. Então a gente está apostando no trabalho do Ferro, do Carlos Ferro, comissão técnica dele. Nós estamos dando suporte, a gente não tem um diretor de futebol, nós não temos um gerente de futebol. Eu estou junto com o Carlos Ferro, ajudando no que possível no departamento de futebol, também vendo a questão de indicação de atleta, indicando alguns atletas que a gente possa contar, trabalhando junto para a gente ver se consiga, com planejamento, com trabalho sério, a gente consiga ter êxito nesse campeonato maranhense. Buscar, primeiramente, o objetivo da gente, é chegar nas finais, na final, no caso, né, porque são 2 finais de turno, chegar na final para poder garantir pelo menos a vaga da Copa do Brasil. E se Deus quiser, com um time competitivo, com garra, com a força da nossa torcida, que sempre foi fundamental. Sim. E a pandemia nos tirou isso. A nossa torcida, às vezes com um time até inferior tecnicamente, ganhamos campeonato em cima do nosso rival, em função da força da camisa e da força da torcida. E a gente está confiando nesse trabalho e também confiando na torcida, que a torcida volte para ajudar o clube. Esse momento é importante. O Iglesias está mostrando que quer organizar o clube, está mostrando credibilidade. Então eu acho que agora é a hora da torcida voltar. Nós vamos lançar o programa do sócio-torcedor. A torcida tem que ajudar o clube nesse momento de reconstrução. Pessoal, a gente vai ficando por aqui nessa entrevista muito legal com o Eduardo Maciel, falando um pouquinho do que aconteceu no Motoclube na temporada 2021, que ele já participava, ainda não como dirigente, mas agora sim como dirigente, e também, principalmente, olhando para frente, olhando para o futuro, que é o que tem que fazer o Motoclube de São Luís para voltar às suas glórias, para voltar a levantar títulos. Eduardo, muito obrigado por ter aceito o convite, bom dia e quero que você termine só mandando uma mensagem para o torcedor motense que está nos ouvindo, porque como você falou, ele é fundamental. Eu queria agradecer ao Esporte Guará, né, pelo convite e eu deixar a mensagem para a torcida do Moto. Nós precisamos reconstruir o clube e com a torcida nós temos certeza que nós vamos conseguir ser campeão maranhense. Vamos ajudar a nossa gestão, ajudar o Iglesias está com boas ideias, um planejamento excelente, então a gente precisa dessa força agora, tanto dentro de campo como ajudando financeiramente, se associando ao programa Sócio-Torcedor, para a gente conseguir viabilizar financeiramente um time melhor para justamente brigar para ser campeão maranhense. Pessoal, então é isso, o Esporte Guará vai ficando por aqui. Amanhã tem muito mais.